My brothers and sisters, my talk was prepared sometime before. Irmãos e irmãs, meu discurso foi preparado algum tempo antes do falecimento de minha querida esposa Bárbara. Oro para que o Senhor me abençoe à medida que eu falar a vocês nesta manhã. Minha família e eu somos gratos pelo apoio que tem demonstrado a nós. Em outubro de 1918, há 100 anos, o presidente Joseph F. Smith teve uma gloriosa visão. Após 65 anos de serviço dedicado ao Senhor, em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e poucas semanas antes de sua morte, em 19 de novembro de 1918, ele estava sentado em sua sala, ponderando sobre o sacrifício expiatório de Cristo e lendo a descrição do apóstolo Pedro a respeito do ministério do Salvador no mundo espiritual após sua crucificação. Ele registrou: "Ao ler, fiquei muito impressionado. Enquanto refletia sobre essas coisas, os olhos de meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e vi as hostes dos mortos." O texto completo da visão está registrado na seção 138 de Doutrina e Convênios. Gostaria de fornecer um contexto para que apreciemos melhor a vida de preparação de Joseph F. Smith para receber essa notável revelação. Quando era o presidente da igreja, ele visitou Nauvoo em 1906 e ponderou sobre uma lembrança de quando tinha apenas 5 anos de idade. Ele disse: "Este é o local exato onde eu estava quando meu tio Joseph e meu pai Hiram vieram cavalgando a caminho de Carthage. Sem descer do cavalo, meu pai se inclinou na sela e me pegou do chão. Ele beijou-me e se despediu, colocando-me de volta no chão. Então o vi cavalgar para longe. A próxima vez que Joseph F. Smith os viu, sua mãe Mary Fielding o levantou para que ele visse os mártires, deitados lado a lado, depois de terem sido brutalmente assassinados na cadeia de Carthage, no dia 27 de junho de 1844. 2 anos mais tarde, Joseph F. Smith, com sua família e sua fiel mãe, Mary Fielding Smith, deixou seu lar em Nauvoo para se dirigir a Winter Quarters. Embora ainda não tivesse 8 anos de idade, Joseph F. Smith precisou guiar uma das parelhas de bois, de Montrose, Iowa, a Winter Quarters, e depois até o Vale do Lago Salgado, lá chegando quando tinha quase 10 anos. Espero que vocês, meninos e rapazes, estejam ouvindo e percebam a responsabilidade e a expectativa depositadas sobre Joseph F. Smith durante sua infância. Apenas 4 anos mais tarde, em 1852, quando estava com 13 anos, sua querida mãe faleceu, deixando órfãos Joseph e seus irmãos. Joseph F. Smith foi chamado para servir missão no Havaí em 1854, aos 15 anos de idade. Essa missão, que durou mais de 3 anos, foi o início de uma vida de serviço na igreja. Ao retornar a Utah, Joseph F. Smith se casou em 1859. Nos anos seguintes, sua vida esteve repleta de trabalho, de responsabilidades familiares, e ele serviu mais 2 missões. Em 1º de julho de 1866, aos 27 anos de idade, sua vida mudou para sempre, quando ele foi ordenado apóstolo pelo presidente Brigham Young. Em outubro do ano seguinte, ele foi apoiado como membro do Conselho dos 12. Ele serviu como conselheiro de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo Snow, antes de se tornar o presidente da igreja em 1901. Joseph F. Smith e sua esposa Julina tiveram sua primeira filha, Mercy Josephine. Ela estava com apenas 2 anos e meio quando morreu. Pouco tempo depois, Joseph F. Smith registrou:
Ontem fez um mês que minha querida Josephine morreu. Ah, se eu pudesse salvá-la para que crescesse até a idade adulta. Sinto falta dela todos os dias e me sinto só. Que Deus perdoe minha fraqueza se for errado amar meus pequeninos da maneira que os amo. Durante sua vida, o presidente Smith perdeu o pai, a mãe, um irmão, 2 irmãs, 2 esposas e 13 filhos. Ele estava bem familiarizado com a tristeza e com a perda de seus entes queridos. Quando seu filho Albert Jesse morreu, Joseph F. Smith escreveu à sua irmã Martha Ann que ele havia implorado ao Senhor que salvasse seu filho e perguntado: por que isso? Ó Deus, por que isso aconteceu? Apesar de suas orações naquela época, Joseph F. Smith não recebeu nenhuma resposta sobre esse assunto. Ele disse a Martha Ann: parece que os céus estão fechados para mim, referindo-se às questões sobre a morte e o mundo espiritual. Entretanto, sua fé nas promessas eternas do Senhor continuou firme e inabalável. No tempo do Senhor, as respostas adicionais, o conforto e a compreensão sobre o mundo espiritual que o presidente Smith buscou, vieram por meio da maravilhosa visão que ele teve em outubro de 1918. Aquele ano foi especialmente doloroso para ele. Ele lamentou as mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial, que chegavam a quase 20 milhões de pessoas. Além disso, uma pandemia de gripe se espalhava pelo mundo, ceifando a vida de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Naquele ano, o presidente Smith também perdeu outros 3 entes queridos. O elder Hiram Max Smith, do Quórum dos 12 Apóstolos, que era seu filho primogênito e meu avô, morreu subitamente devido a um apêndice supurado. O presidente Smith escreveu: estou sem palavras, entorpecido pela dor. Dói-me o coração e ele palpita em busca pela vida. Ah, como eu o amo! Eu o amarei para sempre. E o mesmo é verdade e sempre será em relação a todos os meus filhos. Mas ele é meu primogênito, o primeiro a me trazer a alegria e a esperança de ter um nome perpétuo e honrável entre os homens. Do fundo da minha alma, agradeço a Deus por ele. Mas como precisava dele. Todos precisávamos dele. Ele foi muito útil à igreja. E agora, o que posso fazer? Ah, que Deus me ajude. No mês seguinte, o genro do presidente Smith, Alonzo Kessler, morreu em um trágico acidente. O presidente Smith escreveu em seu diário: esse terrível acidente fatal lançou mais uma vez um manto de tristeza sobre minha família. 7 meses mais tarde, em setembro de 1918, sua nora e minha avó, Ida Bowman Smith, morreu depois de dar à luz seu 5º filho, meu tio Hiram. E assim, no dia 3 de outubro de 1918, depois de ter sofrido intensa tristeza pelos milhões de pessoas que haviam morrido no mundo, devido à guerra, à doença e devido à morte dos membros de sua própria família, o presidente Smith recebeu a revelação celestial, conhecida como a visão da redenção dos mortos. Ele mencionou a revelação no dia seguinte, na primeira sessão da Conferência Geral de outubro. A saúde do presidente Smith estava debilitada, mas ele falou brevemente: não vou, nem ouso, tentar tratar das muitas coisas que estão em minha mente nesta manhã, e vou adiar para algum dia futuro. Se o Senhor permitir, minha tentativa de lhes contar algumas coisas que estão em minha mente, em meu coração, não estive sozinho nos últimos 5 meses. Estive em espírito de oração, de súplica, de fé
e de determinação, e comuniquei-me com o Espírito do Senhor continuamente. A revelação que ele recebeu no dia 3 de outubro consolou seu coração e proveu a resposta a muitas de suas perguntas. Nós também podemos ser consolados e aprender mais sobre nosso futuro, sobre o que acontecerá quando morrermos e formos para o mundo espiritual. Ao estudarmos essa revelação e ponderarmos seu significado no modo como vivemos nossa vida diariamente. Entre as muitas coisas que o presidente Smith viu, foi a visita do Salvador aos fiéis no mundo espiritual, depois que ele morreu na cruz. Dessa visão eu cito: "Mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens e das mulheres. E assim foi o Evangelho pregado aos mortos. A esses foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. E todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber, a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. Porque os mortos consideravam o longo tempo em que seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. Esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantarem-se, depois que ele ressuscitasse dos mortos, e entrarem no reino de seu Pai, para que lá fossem coroados com imortalidade e vida eterna, e continuassem dali em diante o seu trabalho, como fora prometido pelo Senhor, e se tornassem participantes de todas as bênçãos reservadas para aqueles que o amam." Na visão, o presidente Joseph F. Smith viu seu pai, Hiram, e o profeta Joseph Smith. Haviam-se passado 74 anos, desde a última vez que ele os tinha visto, quando era um garoto em Nauvoo. Podemos apenas imaginar sua alegria ao ver seu pai e seu tio amados. Ele deve ter sido inspirado e consolado ao saber que todos os espíritos mantêm a semelhança de seu corpo mortal e que estão aguardando ansiosamente o dia de sua prometida ressurreição. A visão revelou mais plenamente a profundidade e a extensão do plano do Pai Celestial para seus filhos, o amor redentor de Cristo e o poder incomparável de sua expiação. Neste aniversário especial de 100 anos, eu os convido a ler cuidadosamente essa revelação. Ao fazê-lo, que o Senhor os abençoe, para que compreendam mais plenamente e apreciem o amor de Deus e seu plano de salvação e felicidade para seus filhos. Testifico que a visão que o presidente Joseph F. Smith teve é verdadeira. Presto testemunho de que cada pessoa pode lê-la e vir a saber que é verdadeira. Aqueles que não receberem esse conhecimento nesta vida, certamente virão a saber de sua veracidade quando todos chegarem ao mundo espiritual. Lá, todos amarão e louvarão a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pelo grandioso plano de salvação e pela bênção da prometida ressurreição, quando corpo e espírito serão novamente reunidos para jamais se separarem novamente. Como sou grato por saber onde minha preciosa Bárbara está e por saber que ficaremos juntos novamente com nossa família para sempre.
Que a paz do Senhor nos ampare agora e sempre. is my humble prayer É minha humilde oração, of Jesus Christ. em nome de Jesus Cristo. Amém.